Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Segundo livro das Crônicas, capítulo 26, versículo 1 até o versículo de número 5. Assim diz a palavra do Senhor. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Somente o versículo 5, irmãos. Depois de Deus, ponto e vírgula, do E para frente, nós vamos ler todos juntos, amém? A última parte do versículo. 1, 2, 3. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Toda a igreja sozinha. 1, 2, 3. Amém. Irmãos, nesses minutos que me restam, eu gostaria aqui de compartilhar com os irmãos duas fases da vida deste rei chamado Uzias. E eu peço para que Deus me ajude, para que o tempo seja meu amigo, e eu consiga aqui concluir aquilo que Deus pôs no meu coração. Eu não sei como essa mensagem vai chegar até a sua vida. Eu não sei se você vai sair daqui feliz, triste ou refletindo sobre a sua própria vida. Eu não sei o que vai acontecer com você, não cabe a mim, cabe ao Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Eu apenas vou transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém? E eu gostaria de falar sobre as duas fases da vida de Uzias. A primeira fase vai até o versículo que nós lemos, o versículo de número 5, que conclui essa primeira fase dizendo: e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Uzias era um jovem rapaz, como nós lemos, de 16 anos, que teve o seu pai assassinado. Portanto, ele tinha todos os motivos para ser um derrotado, para viver sem orientação nenhuma, para não prosperar naquilo que fizesse. Era um jovem que poderia se perder no seu caminho e perder aí um grande reinado ou a administração de um reino como o reinado em Jerusalém. Mas diz a Bíblia que Deus olha do céu e vê aquele moço de 16 anos e acha por bem, porque assim Deus faz conosco. Não é porque nós somos mais bonitos do que o outro, ou porque nós somos melhores do que ninguém. De repente há algo dentro de mim, algo dentro de você que chama a atenção de Deus, e Deus resolve por bem nos abençoar, mudar a nossa história, transformar a morte em vida, o fracasso em vitória, transformar aquilo que estava perdido em prosperidade para nós. E isso faz Deus com quem Ele bem quiser, pois a palavra de Deus diz que Ele terá misericórdia de quem Ele tiver misericórdia. E ninguém pode questionar a vontade de Deus. Deus olha do céu, se engraça com Uzias e em seu coração determina mudar a história daquele menino. E diz que ele começou a reinar no lugar de seu pai, já assassinado, e Deus dá para ele uma tamanha sabedoria como poucos reis tiveram na história.
Deus começa a dar para ele tamanha prosperidade que poucos reis alcançaram no decorrer da história. E diz a Bíblia que esse homem, ele começou a edificar uma cidade chamada Elate, como está no versículo 2. Essa cidade era um ponto estratégico, era como se fosse um centro de comando. Mas a primeira coisa que Uzias fez foi edificar essa cidade e restituir ela a Jerusalém, nos dando a entender que quando a nossa vida está na direção de Deus, quando nós buscamos agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, não procurar o nosso próprio interesse, mas aquilo que é interesse de Deus, essa Bíblia, esse versículo, esse Deus que nós servimos, nos revelam que Deus nos faz ter a restituição daquilo que estava perdido. Tudo aquilo que foi destruído, tudo aquilo que foi tomado pelo inimigo, tudo aquilo que fugiu do nosso controle, que saiu do nosso poder, quando nós colocamos a nossa vida na mão de Deus, então a restituição, Deus começa a trazer de volta até nós aquilo que já não nos pertencia mais, aquilo que nós já tínhamos dado por perdido como caso impossível. Diz a Bíblia que ele teve a restituição deste lugar. E Uzias começou, mesmo ainda muito jovem, começou a vencer os seus piores inimigos. A Bíblia diz que ele venceu os filisteus, ele venceu os arábios, e ele também venceu os meunitas, os três principais inimigos que ele tinha, os três principais inimigos de Jerusalém. Mas Deus era tão grande na vida de Uzias, que ele não somente vencia os inimigos, ele não somente alcançava êxito nas batalhas, mas diz a Bíblia que ele foi até o território dos filisteus. Ali ele determinou: esse território é meu, e mesmo que vocês se achem dono deste lugar, aonde eu colocar o pé será meu, e ninguém irá me resistir. E o mais interessante é que os filisteus olhavam para a vida de Uzias e não ousavam dizer para ele: você está no nosso território. Pelo contrário, eles batiam continência a Uzias e falavam: esse território agora não é nosso, agora esse território é seu. Assim eu entendo que quando a nossa vida está na direção de Deus, ele não somente nos livra do inimigo, mas nós vamos até o campo de batalha do inimigo, até no território do inimigo, e decretamos ali a nossa vitória, a nossa prosperidade, e os bens que nós temos, nenhum inimigo pode tomar da nossa mão. Aleluias. É a primeira fase da vida desse homem, esse rei tão jovem, que Deus estava na vida dele. Ele começou a vencer, e diz que ele foi estudando a batalha, ele foi se tornando um perito de guerra. Diz que ele preparou uma tropa de elite, eram soldados altamente preparados. Diz a Bíblia que eram homens valentes, um pequeno exército de 2.600 homens armados até o dente. E esses homens saíam à batalha. Não sei se você teve a oportunidade de assistir, não sei se você acha que é coisa do diabo, não sei se você vai repreender em nome de Jesus quando eu disser, mas tem um filme chamado Troia, e no filme de Troia existe um grupo de elite, aonde o exército não dá conta, ele chega como Bope, dá licença, que agora chegou quem sabe, agora chegou quem pode, agora chegou quem não conversa, quem não negocia com o inimigo, agora chegou quem destrói, agora chegou quem põe um ponto final da batalha. E assim era esse exército, um grupo de elite, de soldados altamente preparados, de 2.600 soldados. E diz a Bíblia que esses soldados não apenas eram capacitados na batalha, mas eles começaram a capacitar outros soldados, e tinham a seu comando um grande exército de 307.500 soldados. Então, quando a tropa de elite chegava e a batalha era grande demais, então eles davam sinal, e ali vinha um batalhão, um grande exército de mais de 300.000 homens, e ninguém podia resistir. Ainda assim Uzias não estava contente. Ele falou: eu preciso fortalecer a cidade, eu preciso inventar coisas que o povo não conhece, que os inimigos não conhecem. Não quero apenas lança, eu não quero apenas flecha, eu não quero apenas espada, apenas capacete, apenas escudo. Eu quero fazer aqui uma grande coisa. E diz que ele começou a estudar com peritos, ele começou a se assentar com engenheiros. O engenheiro foi dando ideia para ele, falando: olha, nós podemos aqui construir grandes
armas poderosas para atirar a grandes distâncias, grandes pedras, e também essas armas vão conseguir atirar muitas flechas muito mais rápido e muito mais longe do que um homem, um arqueiro comum consegue fazer. Ele falou, vamos fazer essas armas, e diz que em cada canto da cidade de Jerusalém, em cada lugar das muralhas, ele colocou essas grandes armas. Então quando alguém se atrevia chegar perto de Jerusalém, eles acionavam aqueles que estavam no controle das máquinas, e ali eles lançavam grandes pedras e matavam os soldados lá a grande distância, mesmo antes da batalha. Essas máquinas atiravam muitas flechas a grande velocidade e a grande distância, que ninguém conseguia chegar perto de Jerusalém. Então eu entendo com isso também, que quando a nossa vida está diante de Deus, o lugar aonde nós moramos, o lugar aonde nós habitamos, está guardado por forças poderosas, e quando o inimigo olha e fala, eu vou entrar lá dentro, eu vou destruir, Deus dá uma ordem, e aquelas armas começam a ser acionadas, e lá mesmo a grande distância, os inimigos já começam a ser destruídos, muito longe da nossa casa. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias. Esse homem perito em guerra, amigo da agricultura, diz a Bíblia, um homem que não tinha preguiça, um homem que não tinha medo, um homem que não tinha derrota. Ele era mais ou menos um homem que vencia em qualquer situação e aonde quer que ele fosse. Mas o versículo 5 nos diz, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Infelizmente, aqui encerra a primeira fase da vida desse homem. Como eu disse, 15 minutos eu falei da primeira fase. Nos próximos 15 minutos eu quero falar da segunda fase. Não sei se você vai dar o mesmo glória a Deus. Não sei se você vai ficar feliz como você ficou na primeira parte. Não sei como você vai se sentir na segunda parte. Mas diz que Uzias agora ele comete um erro mortal. O homem que tinha tudo para dar certo, o homem que tinha tudo para fazer história, um homem que tinha tudo para deixar o nome escrito de gerações por gerações como vencedor de Deus, como aquele que Deus mudou a história, como aquele que Deus fez prosperar. E isso me chamou muita atenção. Isso me chamou muita atenção e eu comecei a pensar nisso. Eu comecei a me perguntar a mim mesmo, o que é que vão dizer de mim quando eu partir desse mundo? Ei, se alguém for no meu sepultamento, qual será a frase que eles vão dizer de mim? Esse foi um crente que começou e terminou a carreira na presença de Deus. Esse era um homem que não se vendia. Ou será que esse homem começou bem até um certo ponto, mas depois ele esqueceu quem era Deus? Ou esse homem pregava bonito nos púlpitos, mas fora da igreja era só a misericórdia de Deus? E eu comecei a ficar preocupado com qual vai ser a minha epígrafe. Você já pensou nisso? Pergunta para você mesmo, qual será a minha epígrafe? O que estará escrito no meu túmulo, na minha sepultura? Qual a frase que eles colocarão para definir aquilo que eu fui na terra? E isso me preocupou, porque Uzias não pensou nisso. Diz a Bíblia que ele comete um erro mortal, porque Uzias já tinha subido alto demais, e ele aprendeu a vencer, a vencer, a vencer, e ele entendeu que aonde ele colocava a mão e colocava o pé, Deus prosperava. E o perigo de se subir demais é esquecermos de onde nós saímos. O perigo de ter muito poder é esquecer que um dia nós não éramos nada. Esse homem se esqueceu que teve a sua história mudada por Deus, que tinha tudo para dar errado quando seu pai foi assassinado, e agora quem restaurou a sua vida e quem mudou a sua história foi Deus. Diz a Bíblia que Uzias, o primeiro dos erros que ele cometeu foi que ele se absolutizou, ou seja, ele perdeu a reverência por aquilo que era de Deus. Não há nada que entristeça mais Deus ou faça Deus tirar a mão dos nossos negócios, dos nossos bens e da nossa família, quando nós perdemos a reverência por aquilo que é sagrado. Quando nós entramos dentro de uma igreja e esquecemos que estamos dentro da igreja.
quando nós vemos o agir de Deus aqui dentro e não estamos preocupados em dar um glória a Deus, em exaltar a santidade de Deus, em dizer que Deus é eterno de geração em geração. E quantas vezes Deus quer que nós abrimos a nossa boca e digamos: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Mas muitas vezes entramos num lugar como esse e estamos preocupados com a mensagem que chegou no Facebook, estamos preocupados com o que vamos fazer lá fora, estamos preocupados com os amigos que nós vamos sair daqui a pouco para comer uma pizza ou comer um lanche. Então a glória de Deus está descendo e nós estamos totalmente desligados, estamos mecanizados aqui dentro. Está o nosso corpo, mas o nosso coração e a nossa mente está muito longe de Deus. E de vez em quando o nosso corpo mecânico até abre a boca e diz: aleluia, glória a Deus, mas o nosso coração está longe daquilo que é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns estão aqui na igreja, estão pensando: eu tenho que acabar o culto, eu vou para minha casa, porque essa roupa que eu uso aqui é roupa de ir na igreja, não é roupa de ir na praça. Eu não posso misturar, eu não posso sair para a rua com a roupa que eu adoro a Deus. Essa roupa é de crente, agora que eu vou sair, eu vou me divertir, eu tenho que colocar a roupa de quem não é crente, porque eu tenho vergonha de usar aquilo que agrada o meu Deus. Ei, não tem coisas que entristeçam mais o coração de Deus do que quando nós perdemos a reverência por aquilo que é sagrado. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. O que ele fez? Por que ele perdeu a reverência? Diz a Bíblia que ele pega o incensário, coisa de sacerdote, coisa que não era cabível a ele, e entra no templo para queimar incenso a Deus. Ei, cada um no seu lugar, cada um no seu lugar. Essa função não é para rei, não importa o nome desse rei, não importa se é Salomão, se é Davi, não importa se é Uzias, não importa quem seja. Essa função não é para rei, essa função é para o sacerdote. Quem queima incenso para Deus diante do altar não é rei. Quem queima incenso é sacerdote. Ah, mas o rei é muito importante, o rei é grande demais, o rei é poderoso. Deus não bate continência para homem. Não importa o nome dele, não importa o sobrenome, não importa o que ele faça na terra, Deus jamais baterá continência a homem algum na terra, seja ele uma pessoa comum, seja ele uma pessoa pública, ou seja ele alguém achando que é pastor grande demais para tocar naquilo que somente Deus pode tocar. Aleluias! Ele pega o incensário e começa a querer queimar incenso a Deus, e despreza aquilo que era do sacerdote. E se você é o sacerdote, não importa que rei que eu sou, essa função é sua. Mas quando ele desprezou aquilo que era somente para o sacerdote, e se o sacerdote representava Deus, representava Cristo, então agora ele está desprezando o representante de Cristo. E desprezando o representante de Cristo, ele está desprezando o próprio Deus, está desprezando o próprio Cristo. Ei, cuidado. Eu devo tomar muito cuidado. Eu devo tomar muito cuidado para não fazer coisas que não cabem a mim. Eu devo tomar muito cuidado para não tomar posição que não é minha. Eu devo tomar muito cuidado para que o meu ministério, a minha história, a minha vida não seja manchada, não seja marcada com um risco de Deus. Porque tomar um risco do homem, tomar um risco da empresa, do patrão, isso aí é coisa que passa. Paulo disse: eu não estou preocupado com as coisas terrenas, porque tudo isso fica aqui mesmo. O meu medo é tomar um risco daquele que é eterno, Senhor da glória. O meu medo é ter um risco de Deus na minha vida. Aleluias, aleluias. Mas o sacerdote era homem de Deus. Seu nome, guarda esse nome: Azarias. Qual é o nome dele, irmãos? Azarias não tinha medo de ninguém. Azarias não estava preocupado quem era o rei, ou qual o poder que o rei tinha. Quando Azarias entra no templo com os 80 sacerdotes, e ali ele vê Uzias com o incensário, ele vai até Uzias. Uzias, o que você faz aqui? Eu vim adorar a Deus. Não, Uzias, seu lugar não é aqui. Não, mas eu vim queimar incenso a Deus. Não, Uzias, você não queima incenso aqui a Deus. Não, mas eu sou rei, eu não estou preocupado. Você é rei, mas eu sou sacerdote.
Não, mas eu tenho poder. Você tem poder dessa porta para fora. Aqui quem tem poder é o Todo-Poderoso. E Ele me colocou como sacerdote neste lugar. Aleluias. Diz a Bíblia que ele tentou resistir o sacerdote, tentou resistir aqueles 80 homens. Mas homens temente a Deus e não temente ao homem. Homens que não respeitavam patente humana, mas respeitavam a patente divina. Homens que não se vendiam, não se corrompiam. Homens que não tinham medo de pregar a verdade com medo das portas se fechar. Homens que não tinham medo de colocar o dedo na cara do pecado e falar: esse pecado precisa sair da sua vida, senão você vai morrer. E Deus ainda conta nos dias de hoje com uma geração que não tem medo, uma geração destemida, uma geração que ainda prega contra o pecado, uma geração que ainda busca santidade, uma geração que ainda adora a Deus em espírito e em verdade. Aonde está essa geração que adora a Deus essa noite? Dá para dar um sinal com a mão aí? Aleluias! Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele quis se levantar contra o sacerdote, mas quando ele se levanta contra o sacerdote, ele bate de cara com o sacerdote. Ele olha na cara do sacerdote e vê uma placa de ouro na fronte, na testa do sacerdote, escrito: santidade ao Senhor. Ei, Uzias, eu te entendo que você tem uma boa intenção. Eu te entendo que você não quis fazer nada para me ofender. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: boa intenção sem santidade não agrada a Deus. Jesus tentou explicar isso. Ele disse assim: adianta alguma coisa você ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou o que daria o homem em recompensa da sua alma? Boa intenção para Deus não conta. O que conta para Deus é um coração sincero. Davi falou sobre isso. Ele disse que um coração quebrantado e um coração contrito, diz que esse coração Deus não vai desprezar. Aleluias, aleluias. Quando ele olha a santidade ao Senhor, escrito na testa do sacerdote, naquela placa de ouro, diz que de repente e automaticamente, quando o homem que resistia a Deus, quando o homem que perdia a reverência se encontra com a santidade de Deus, então Deus começa a mostrar para ele quem ele verdadeiramente é. Deus olha para o homem que não reverencia ele e diz: eu sou Deus sem você, você sem mim não é nada. Você na minha mão você pode até prosperar, você na minha mão você pode até comer o melhor da terra, você na minha mão você pode até vencer, mas você me ofendendo, você me resistindo, eu vou provar para você que você não é nada. O homem diante de Deus não é nada. Diga comigo: o homem diante de Deus não é nada. Quando ele se olha e lê santidade ao Senhor, diz que no meio da testa dele surge uma lepra. Ele começa a ficar leproso na frente do sacerdote. O sacerdote olha para o rosto dele, aquele homem agora, o poderoso rei, o vencedor, o homem que teve a história mudada, agora está com uma lepra no seu corpo. Na verdade, Deus estava expondo externamente no seu corpo aquilo que estava internamente no seu coração. Deus trouxe para fora aquilo que já estava para dentro. Porque quando a lepra se apresenta na testa de Uzias, Deus já estava revelando: o pecado já estava dentro de você, e não terá pecado que não virá à tona. Todo pecado será revelado, e todo pecado será exposto diante de todos. Não adianta você ficar aqui no templo com o incenso na mão, querendo adorar a Deus. A sua lepra vai aparecer, e todos verão que tu és leproso, que há algo dentro de você que precisa ser corrigido, que precisa ser mudado. Aleluias. O sacerdote olha para ele e fala: ei, você está leproso, você está leproso. Quando ele se dá conta que está leproso, ele começa a fugir. Os sacerdotes pegam ele para fora e falam: você não pode ficar dentro do templo mais. Dentro do templo não entra leproso, o seu lugar é lá fora, e não pode mais ficar na sociedade. E diz a Bíblia que o pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Quando nós deixamos de adorar a Deus e damos lugar ao pecado, as consequências virão sobre a nossa vida.
Quando a lepra se manifestou na vida de Uzias, ele já começou a pagar o preço. O primeiro preço que ele pagou foi que ele perdeu a sua família. O primeiro preço foi que ele perdeu a sua família. O segundo preço foi que ele perdeu os seus amigos. O terceiro preço é que ele perdeu o seu poder. E o pior de tudo foi que agora ele perdeu a oportunidade e o privilégio de entrar no templo. Agora ele perdeu também o direito de ser adorador. Ele poderia ter perdido tudo, menos o direito de ser um adorador. Por quê? Porque agora o leproso não pode viver em sociedade. O leproso não pode comer aonde todo mundo come. Mas ele é rei, mas é leproso. Ele não pode entrar nos mesmos lugares que os outros entram, mas ele é rei, mas é leproso. Ele não pode comer nem no meio dos mendigos, mas ele é rei, mas é leproso. Ele não pode agora voltar para o seu palácio, ele não pode agora entrar no templo, ele não pode mais adorar a Deus aqui, porque agora ele perdeu o seu lugar, agora ele deu lugar ao pecado, ele deu lugar à lepra, e agora o seu lugar será longe de todos. Ei, mande fazer um lugar para Uzias, mande fazer uma casa separada, bem longe da sociedade, e lá ele viverá por todos os seus dias, porque todo mundo que passavam dizer, ali naquela casa mora um homem que era poderoso, um homem que teve a sua vida mudada, um homem que tinha tudo para dar certo. Mas o que ele é agora? Agora ele é um simples leproso. Aleluias. O versículo mais triste dessa história está no versículo 23, para encerrar. Se você quiser pode até colocar aí, 26, 23. Descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram, ele é leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. O homem que poderia ter uma epígrafe invejada por outros, um homem poderia ser exemplos para outros como ele. Agora ele não pode ser sepultado na cidade de Davi. Não pode. Mas ele também foi rei como Davi, mas ele foi um rei que foi leproso. E o leproso tem que ser sepultado fora. E o que vou escrever para ele? O grande Uzias? Não. O que vai escrever dele? O homem que construiu grandes armas? Não. O homem que venceu grandes exércitos? Não. O homem que armou morada na terra dos inimigos? Não. O que é que nós vamos escrever para ele? Diz a história, diz os livros, que no Monte das Oliveiras hoje se encontra um museu. Nesse museu existe uma pedra calcária, que segundo a história diz que ela é datada do século I depois de Cristo. E nessa pedra está escrito assim, pastor Jair: para cá vieram os ossos de Uzias, não abram. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Deus não quer que você viva 20 anos na presença dEle e se perca em um dia. Deus não quer que você tente ganhar o mundo em 50 anos de crente e perca depois toda a sua história e tenha uma mancha, um risco de Deus na sua vida por causa de 1 minuto de prazer. Deus não quer que você perca a reverência, que os poderes não subam a sua mente, para que depois não desça ao seu coração. Deus quer que você diga, como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a minha fé. Ele quer que você diga, como João o evangelista escreveu: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ei, Deus está apenas nos alertando. Primeiro Deus falou comigo poderosamente aqui, e Deus fala contigo também. Vigia, guarda o que você tem. Guarda o que você tem, porque tudo nessa terra passa, mas aquilo que é eterno, aquilo nunca vai se acabar. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus.
verdade, todos falam que querem a verdade, mas eu vou falar com sinceridade. Muitos preferem se enganar com a mentira por não suportar a verdade. E disse Jesus: sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai sem a verdade. A verdade é que Jesus está voltando e muita gente está brincando com a sua salvação. A verdade é que estamos alegando amar um Deus que nunca vimos sem amar o nosso irmão. A verdade é que pregamos santidade com muita eloquência, mas sem santificação. A verdade é que tem gente confundindo ministério e chamado com autopromoção. A verdade é que crucificamos Pedro por submergir nas ondas e a incredulidade de Tomé. Mas na verdade nos falta sinceridade para pedir a Cristo que aumente a nossa fé. Se o povo quisesse a verdade, aceitaria Cristo e não a Barrabás. Se o amor fosse maior que o dinheiro, Judas não entregaria aquele quem dizia amar. Se a verdade fosse a prioridade, até nossas mensagens teriam que mudar. Calaríamos a nossa vontade e ouviríamos o que Deus quer falar. A verdade, ninguém vem a mim sem a verdade. Eu quero um povo que me ame de verdade. Do que adianta o erguer de suas mãos se na sua adoração não houver sinceridade? A verdade no falar, a verdade no ofertar, no fechar dos olhos para o meu nome adorar. Seja verdadeiro quando assumir o meu altar e não fale em meu nome se eu não mandar. A verdade na palavra, a verdade no louvor, a verdade no orar e a usar os seus dons. Pra chegar até mim tem que entrar pelo caminho, receber a vida e viver a verdade. Jesus é a verdade. Se o povo quisesse a verdade, aceitaria Cristo e não a Barrabás. Se o amor fosse maior que o dinheiro, Judas não entregaria aquele quem dizia amar. Se a verdade fosse a prioridade, até nossas mensagens teriam que mudar. Calaríamos a nossa vontade e ouviríamos o que Deus quer falar. A verdade, ninguém vem a mim sem a verdade. Eu quero um povo que me ame de verdade. Do que adianta o erguer de suas mãos se na sua dor
entrar pelo caminho, receber a vida e viver a verdade.